Je suis la faim. Eu sou a fome. Eu sou a fome em busca do tempo perdido, devorando rápido e desesperadamente o que nunca aprendi, temendo que outro eclipse ocorra antes deste terminar. Sendo como sou do povo, poderia indagar por onde anda o imaginário do meu povo? Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas que nele sabem voar. O mar é das gaivotas de quem sabe navegar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem sabe amar. Por mim, o eclipse havia começado há muito tempo. E para poder beber o azul do céu, todo o azul do mar, e querer de novo o azul daquela boia, inventei todas as cores. E diante das minhas retinas tão fatigadas, as cores do meu imaginário me alertavam sempre que no caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no caminho. E eu trazia, nas malas e nas algibeiras, uma porção dessas ideias vivas e definitivas. Até que um dia, não se vence por irreverência do espírito, por não ter mais nada o que fazer, apanhei de um quebra-nozes e comecei a ver o que havia dentro delas. Em algumas, quando não encontrei nada, achei um bicho feio e visguento. Ouvi, vi e cansei de poemas tristes latino-americanos falando de homens frágeis e impotentes. Renego esta ótica colonialista que só quer perpetuar entre nós a visão de um horizonte onde não veremos país nenhum. No entanto, odeio a frase que diz que o sertanejo é acima de tudo um forte. Nenhuma nação foi jamais construída com a imagem de homens pálidos. Se hoje ainda posso inventar as cores para me expressar, é que antes, algum irmão camarada meu, desta terra em que nasci e desta água que bebi, me ensinou a olhar e me disse que durante o eclipse as cores mudam, que eu tinha que as inventar. Por entre as sombras do eclipse, percebi a tentativa de alguns passar luminosidade, mas o que foi ficando era algo a transfigurar-se, como se a vida, viva, fosse perdendo a sua essência. Era o tempo sofrendo de amnésia, quase nada deixando da ideia original no solo da clarineta. Tupi é o nome de uma nação índia, inteligência e incapacidade artesanal. Cangaço é uma espécie de guerrilha anárquica, mística e significa desordem violenta. Bossa é um estilo especial de estilo, de fazer que vai, mas não vai, de ameaçar atacar pela direita e agredir pela esquerda, com muito ritmo e erotismo. Não há espessura histórica no Brasil. Há uma diluição deshistórica, feita por golpes e contragolpes militares, direta e indiretamente ligados a interesses imperialistas e levando a reboque a burguesia nacional. A esquerda populista sempre termina assinando pactos com a direita arrependida, para começar, uma vez mais, a redemocratização. Até 1964, abril, queda de Goulart, a maioria dos intelectuais brasileiros acreditava na revolução pela palavra. Há que endurecer-se, pero sim a ternura perder, jamais. Houve uma época no Brasil em que o horror ao regime militar era tão desesperador que se instituiu que ser patriota era cafona. Ideia esta que envenenou a juventude que, assim, apátrida,
emocionava-se ao ver um jovem roqueiro americano dizer que amava seu país. Pois, enquanto eles tinham heróis fortes e lutadores, como o escocês John Paul Jones, que fundou a Marinha Americana, suas ideias eram oferecidas também aos jovens brasileiros e deles cortado o acesso à força de homens como Graciliano Ramos em suas Memórias do Cárcere. Tricontinental, latino, o Brasil fala português. Os portugueses menos exaltados e mais cínicos que os espanhóis nos deixam uma herança menos nacionalista. Talvez por isto não tenhamos o complexo mexicano nem a frustração argentina. Povo verbal, falante, enérgico, estéril e histérico. O Brasil é o único país latino que não teve revoluções sangrentas, como o México, fascismo barroco, como a Argentina e Alhures, revolução política. Cuba, como triste compensação, tem um cinema em desenvolvimento. Sendo latino-americano, sou uma ilha. Pouco sei da música chilena ou do cinema peruano. Programaram tudo para que entre os países do sul da América não houvesse linhas férreas. Um trem que nos levasse à Cordilheira dos Andes. A estratégia colonizadora é conquistar terras além de Itaporobana, segundo canta o grande Luiz de Camões na maior epopeia literária europeia, Os Lusíadas, que de leve bordeja o Vietnã. Qualquer crime é justificável desde que seus autores proclamem valores mais altos que a vida. Portugal é uma cultura inferior, um subpaís que não gerou nada, de forma que a matéria vital está na Espanha. Hay que endurecer-se, pero sin la ternura perder, jamás. O homem morrer é comum, compõe um absurdo. O eclipse se agravou após o assassinato dele. Ernesto Che Guevara era argentino, foi um dos líderes da Revolução Cubana, decidiu de Castro por não aceitar apenas a troca de colonizador. E diante da retirada de subvenção soviética às guerrilhas latino-americanas, ele tentou, guerrilheiro, libertar a América Latina do imperialismo pelas armas. Na Bolívia, ele foi denunciado por um camponês, metralhado pelos militares que cortaram suas mãos e as enviaram para Fidel Castro, em 8 de outubro de 1967. Em compensação, Glauber Rocha, cineasta brasileiro, revolucionário, profeta e louco, que tem Deus e o Diabo na Terra do Sol entre os 100 melhores filmes do mundo, considerado pela crítica mundial, morreu tuberculoso no Rio de Janeiro, vindo de um hospital de Lisboa, a 22 de agosto de 1981, aos 42 anos de vida. 3 anos depois, julho de 1984, o diário de Che Guevara, na Galeria Sotheby's de Londres, era disputado por colecionadores por milhões de libras, enquanto a Bolívia reivindicava a posse do diário. Superando a velha Europa, França e Bahia, os Estados Unidos da América do Norte desenvolveram um novo ciclo imperializante, até o primeiro infarte provocado pela Revolução Soviética em 1917. De lá para cá, os norte-americanos se beneficiaram da Segunda Guerra Mundial, apoderando-se da metade da Europa, enquanto a outra foi sovietizada. Ironicamente, Hitler levou para o inferno o imperialismo britânico. A Revolução Chinesa e a Revolução Árabe varreram as colunas de Hércules do Oriente. Gandhi, Nasser, Fidel Castro, Argélia, Líbia, Vietnã, Irã, a perda sucessiva de colônias implode a emoção Yankee. Assassinato dos Kennedys, Watergate, apocalipse de um império, a ficção científica do século XX. Pode-se falar tudo de mal dos Estados Unidos da América do Norte, mas não poderemos negar que na história dos impérios, como o romano, egípcio e inglês, foi o deles o mais sábio, o de cultura mais avançada. Pois nunca precisou derramar sangue de seus filhos americanos para invadir e saquear a América Latina. Nem tampouco mandar soldados americanos ao Líbano, minar Beirut, fazer de Israel um satélite e tornar mudas palavras como as de Yasser Arafat. Às vezes penso que pertenço apenas aos íons e mesons de uma onda radioativa, que estou sem rumo, me propagando pelo ar, mas loucamente imaginando deter todos os meus sentidos. Primeiro, você verá um clarão nos céus como nunca viu antes.
Depois, o calor tão intenso que derreterá suas retinas. E por fim, um vento tão forte que arrebatará suas carnes e não deixará pedra sobre pedra. Eu gostaria que na próxima guerra todos os oficiais e generais fossem para as trincheiras e deixassem os jovens soldados nos quartéis. Brasil, meu Brasil brasileiro, ousei cantar-te em meus versos de rude poema na cor do azeviche e do arco-íris. Meu Brasil brasileiro, de verdes mares bravio, onde canta a jandaia nas frontes das bandeiras, que ao delimitar o horizonte nota o cinze branco que em noite de lua cruza a noite escura e agorenta, repetindo sem cessar: esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Vou ver descansar. Você precisa, porque o nosso céu é mais azul, azul até demais. Embora ele não termine neste azul somente. A terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. O homem morrer é comum, compõe o absurdo. Apesar da Guerra Fria Atômica, minha mente latina está em Gandhi, Mahatma Gandhi. A luz fugiu, mas mesmo assim me engano. A luz que ilumina esta nação nos iluminará por muito tempo ainda, por 1000 anos, pois esta luz representa a verdade como modo de viver